Olá, queridos, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Hoje foi o dia que o Senhor fez para te abençoar, hoje mesmo. As misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. Você sabia disso? Deus te deu fôlego, você que segue a gente, que está ouvindo a gente, está indo para o trabalho, está ouvindo a gente, está indo para a escola, está acordando agora. A gente já levanta cedo aqui para te abençoar. E Deus te deu fôlego da vida para você glorificar e honrar o Senhor. Existe um dia preparado, que é o dia da tua vitória. Não desista, não desista. O valente guarda armado, em segurança estão os bens dele. Mas você anda do lado daquele que é mais valente que o valente. Chama Jesus Cristo. Ele é o vencedor. Ele é aquele que... O Apocalipse diz que ele é um cavaleiro que avança para vencer, que cavalga para vencer. Jesus, ele não perde. Ele morreu na cruz para vencer. Ele morreu na cruz para vencer a morte. E esse é o vencedor que está contigo. Eu te abençoo no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo. Sou pastor aqui em Bom Retiro. É um bairro muito aconchegante em Curitiba. E sirvo ao Senhor aqui nessa cidade há 25 anos. Uma cidade muito calorosa, ao contrário de que muita gente diz, um povo muito querido, muito educado. É um povo abençoado, onde as igrejas aqui crescem muito porque contam com o favor do Senhor, com a unção do Espírito Santo. Eu sirvo a Deus no bairro do Bom Retiro, na Igreja Batista Bom Retiro. O endereço é Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772. Se você estiver em Curitiba, se você vier a Curitiba, se você tiver parente, amigo em Curitiba, diga assim: vá lá ser abençoado na IBBR, uma igreja que existe para abençoar a sua vida. E eu também sou diretor do Instituto Êxodos de Treinamento de Libertação e Guerra Espiritual, que tenho 9 livros publicados. Hoje eu vou falar um pouquinho para você porque que crentes ficam endemoniados. Está aqui. Esse material está aqui. E hoje eu vou falar: pastor, estou lá na igreja, um homem, uma mulher, um jovem, um velho, já batizado, já discipulado, ficou endemoniado. Por que crente fica endemoniado? Será que ele não se converteu? O que será que aconteceu ali para o espírito imundo atacar ele? Tudo isso eu tenho nos meus livros. Nesse aqui eu falo bem sobre esse tema. E também nesse aqui. Cadê? Tá aqui. Sangue nos Umbrais. Eu trato esses 2 livros aqui, eu vou tentar deixar aqui do lado em pezinho. Tentar deixar, para não cair. Vamos ver se não vai cair. E eu tenho uma plataforma de curso, curso.pastorlouco.com, onde a gente destrincha, né, aprofunda, mergulha, amadurece esse ensinamento. Você vai ser muito abençoado lá. Amém? Crente pode ficar endemoniado? A primeira coisa que você tem que entender é que existem pessoas muito sérias, crentes, teólogos, pessoas assim muito maduras na Bíblia, muito maduras na fé, muito maduras no pastoreio, muito maduras na experiência com Deus, que defendem as duas posições. Não, o crente não pode ficar endemoniado. Sim, o crente pode ficar endemoniado, tá bom? Existe até uma guerra acadêmica. Você tem lá em Lucas 13 uma mulher, filha de Abraão, que ficou endemoniada há 18 anos. E você vê, por exemplo, um homem chamado Judas, que foi discípulo de Jesus por 3 anos, e no final ele fica endemoniado na mesa da ceia. A última ceia, Judas estava lá e Satanás entrou nele. Ele foi de alguma maneira seduzido por um demônio de ganância. Ele acaba vendendo Jesus por dinheiro. Então existem cristãos, a verdade é essa, lutando em vão contra pecados ocultos até a exaustão, a ponto da desmoralização. Ah, pastor, desisti, eu sou crente, não consigo vencer. É gente que é crente e começa a duvidar da sua salvação. Então, vou deixar uma coisa clara aqui. Salvação é para ímpio. Eu não tenho Jesus, eu recebo Jesus e sou salvo. Ímpio. Libertação é para crente. Crente, e eu não estou dizendo que crente está endemoniado, mas estou dizendo que crente pode ficar aprisionado. Tem um monte de crente aí, gente,
que está aprisionado em vício, está aprisionado em temperamentos horríveis, que você vai no psiquiatra, vai no psicólogo, você vai no terapeuta, no psicanalista cristão, e o cara continua ali preso. Tem crente pensando em tirar a própria vida. Tem crente que ele fica preso em pecados que ele já devia ter vencido há muito tempo. É cativeiro mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Em 1 João 4,4 diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Isso tem que ficar claro. E em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz que o nosso corpo é o corpo. Não está falando da alma e não está falando do espírito. Entenda isso. O corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós, tá bom? Então o que Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 6? Ele fala do monte de loucura que os crentes estão fazendo. Ele está falando assim, ó, cuidado, hein? Aquele que se deita com a prostituta se casa com ela. Por que ele está falando isso? Porque tinha gente lá vivendo de prostituição. Tinha gente lá vivendo de idolatria. Sabia que tinha assassino? Ele fala, ó, ele fala em 1 Coríntios 6, os assassinos não vão herdar o reino. Os amargurados, os idólatras, os feiticeiros, está tudo em 1 Coríntios capítulo 6. Então ele escreve uma carta para alertar crente. Por exemplo, no capítulo 4 de carta de Paulo aos Efésios, é o Evangelho, é a Bíblia Sagrada, o Evangelho é a Bíblia Sagrada, que não pode mudar. Diz assim, ó, não dê lugar ao diabo. Por que ele está falando isso? Porque tem gente que está dando lugar para o diabo. Então a gente é a casa de Deus, mas o ser humano também pode abrir uma porta para o diabo. Em Mateus, capítulo 12, verso 43, diz que o espírito imundo, ele sai do homem, ele é expulso, né? Ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra. Então ele mesmo diz, ele tem inteligência, memória. Eu voltarei para a antiga casa de onde saí, encontrar ela limpa, vazia, adornada. Então chama 7 espíritos piores e a vida dele se torna pior no final do que já era no início. O que abre porta para o diabo? Sujeira abre porta. O espírito imundo ele não suporta a santidade. Ele não suporta arrependimento. Ele não suporta confissão de pecados. Ele não suporta louvor. O que é o louvor? É a palavra de Deus cantada. Já leu o Salmo 100? Eu entro na presença de Deus pelas portas do louvor. Já leu o Salmo 10? É com cânticos que eu me apresento diante do Senhor. Você já leu capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios? Ele diz que a gente se enche do Espírito com cânticos, com hinos e com salmos. Então, quando você canta um louvor, você está cantando a palavra de Deus, que é a verdade, e essa palavra de Deus, ela agride o diabo, ela colide de maneira muito brutal, muito violenta com as trevas. Isso Satanás odeia. Ele não quer que você conheça a verdade, ele quer que você seja um ignorante. É isso. Então, crente pode, pastor, ou não pode ficar endemoniado. Então tem muita gente que se diz crente, que foi batizado, que está na igreja, infelizmente fica endemoniado. Agora, algo incomum na vida de toda pessoa que está aprisionada é o pecado pessoal. Ela é vítima de um pecado, de um desejo pessoal, ou ela é vítima de uma iniquidade dos seus pais. Mas eu vou explicar aqui. Essa pessoa, ela foi consagrada a uma entidade que domina mesmo, controla. Diz que é dona, ela é minha. Mãe dela deu ela para mim. O espírito imundo fala isso. Mas muita gente também se acostuma com o pecado. Então muita gente fica presa em algo chamado herança familiar ou nas mentiras do diabo. Tem gente que você vai libertar, ele fica com medo de romper os pactos com o diabo, porque o diabo mente. Diz assim, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua família, eu vou matar teu filho. Então, quer dizer, quando a pessoa não conhece a verdade de que Deus, ele liberta, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ela fica achando que vai ter uma
retaliação do mal, ou que o diabo é mais poderoso para destruir do que Deus é poderoso para proteger. Então essa mentira fica na cabeça da pessoa. E aí ela não consegue sair. É como alguém que está dentro de uma prisão, aí chega um advogado lá e diz assim, ó, eu tô aqui com o teu alvará um alvará para te libertar. Eu tô aqui com um habeas corpus para você. A pessoa não acredita que vai ficar livre, ou ela acredita, não, uma hora esse alvará vai ser cassado e eu vou voltar para a prisão. Então, crente fica endemoniado? Fica. Gente que se diz crente, gente que é batizado, mas por quê? Porque continua celebrando o pecado. Espíritos imundos, eles buscam hospedagem dentro de seres humanos. Ou seja, a vida do ser humano, que devia ser uma vida, uma casa para Deus. Imagina, Deus, a gente não citou aqui 1 João 4,4, que o maior que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 Coríntios 6,19, nós somos templo do Espírito Santo. Só que a vida dele é tão emporcalhada que o Espírito Santo não mora lá. Quem mora lá é demônio. Então, pessoas que vivem no pecado são pessoas que os seus pensamentos, eles são aliados com as trevas. A mente dele está alinhada com os pecados de Satanás, que ele não reconhece como mal. Ah, pastor, todo mundo faz. Então ele é convencido de que o pecado está favorecendo ele. E aí o que acontece? Lembra quando eu citei aqui Mateus 12:43? O espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele buscando descanso e não encontra. Ou seja, o pecado provê descanso para Satanás. Então a pessoa se torna um abrigo para aquilo que a gente chama de invasão múltipla do inimigo, né? 7 espíritos piores. É aí que manifesta as falanges, é que manifesta os agrupamentos, as fortalezas espirituais, aí que se abriga os cativeiros, aí que se ajunta os tronos satânicos. A Bíblia chama isso de legião, tá bom? Para você entender, é uma tropa de soldados, é isso. Então, por que crente fica endemoniado? Porque os pecados são um material de construção para demônios. Pastor, como é que eu me livro disso? Com pureza. Se você ler Deuteronômio capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 23, então, é o 5º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 20 e capítulo 23, ali existem regras de guerra, que na verdade são regras de guerra espiritual. Não leia como se fosse uma guerra carnal do exército de Israel. Eu explico muito bem isso no livro Sangue nos Umbrais e no livro Discernimento Espiritual. Ele diz, quando o exército sair contra o inimigo, você deve se abster do pecado. Ou seja, Deus está ali no meio para te livrar, para te entregar aos teus inimigos, para derrotar os teus inimigos. Mas não peque, porque Deus vai se afastar de você. Por quê? Porque o pecado agride a santidade de Deus. Você está entendendo? Foi por isso que o Filho de Deus morreu, para tirar o pecado. Então, quando você peca, o que você faz? Você abre aquilo que a Bíblia chama de brecha. E a Bíblia chama de brecha mesmo. Não fica pensando que isso é uma metáfora, não. É uma brecha, é uma rachadura, é uma porta. É por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então, lembre-se, demônios, eles são parasitas. Eles se alimentam de iniquidade. Eles gostam dos lixos da alma. Então, por que crente fica endemoniado? Porque crente carrega o que a gente chama de lixo. É por isso que a libertação tem que caminhar com algo chamado discipulado profundo. Amém? Amanhã a gente vai continuar aqui mesmo no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. E eu quero que você seja muito mais abençoado. A gente vem aqui e trabalha esse tempo todo por causa disso. Para que você seja livre. Aquilo que Deus nos dá, a gente entrega para você. O Instituto Êxodos, ele
É uma ferramenta que Deus deu para a gente treinar você. Você que quer aprofundar, criar assim força, musculatura espiritual, entra lá em cursos.pastorlobo.com. Tem muitos cursos lá para você, tem pelo menos 10 cursos, cada um com 40 horas, mas tem curso de 60. O curso de discernimento espiritual é especialmente dedicado para isso, nessa área, e o sangue nos umbrais também. Entra lá, curso.pastorlobo.com, e também você pode comprar os livros na plataforma institutoexodos.com. Além disso, a gente vai orar. Quero convidar você, janeiro de 2026, de 15 a 26, estaremos juntos aqui, ó. Eu vou ministrar esse curso inteirinho para você, mas eu vou ministrar lá em Israel. Então a gente tem uma viagem, a gente vai para Jordânia, e da Jordânia a gente vai para Israel, e eu vou ministrar durante essa viagem todo esse livro aqui para você, Autoridade sobre as Trevas. É um guia prático de libertação e guerra espiritual. Vai lá, liga pra gente no 419-8808 8802-8808. Você pode ligar agora. 419-8802-8808. O número vai ficar aqui para você. Você dá um pause aí, depois você volta. Dá uma ligada agora. Você vai falar com o pessoal da FRM. É a operadora que leva a gente para Israel. Amém? Deus abençoe sua vida. Pai querido, nós oramos assim porque sabemos que só o Senhor pode nos abençoar. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que tudo isso que a gente tem entregue para teus filhos não fique só como um conhecimento na mente, no coração. Que eles possam colocar em prática. Se desligar daquilo que tenta aprisionar eles. Os cativeiros são verdadeiros. Os cativeiros, eles acontecem por causa da ausência de Deus e por causa do acúmulo de mentiras e pecados. Alguns deles foram arruinados, amaldiçoados pelos seus próprios pais. Mas hoje, em nome de Jesus, nós clamamos o sangue da cruz, que foi o teu filho que pagou. Existe um preço altíssimo. É o preço da morte do Filho de Deus, que pagou o preço dos pecados. E é por isso que os pecados são anulados. Não deixe teus filhos serem seduzidos pelas mentiras do inferno. Retira toda a palavra de desgraça e toda a expressão de maldição que foi colocada sobre eles. Pai, que a porção do teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, para que eles mesmos, Pai, digam não ao pecado, tenham as suas mentes transformadas pelo Senhor, vençam a batalha na mente e declarem que o Senhor é Deus. Eu os abençoo assim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Deus. Ó, Deus ficou até aqui, deixa o teu like, compartilha essa mensagem, deixa pra gente uma mensagem aqui do que você achou daquilo que a gente ministrou, e amanhã tem mais. Fica com Deus, gente.